Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ministra essa palavra pelo teu Espírito em nossos corações. A partir de mim, sim, que vou falar, que seja ungido pelo Senhor, purificado e santificado pelo Senhor. E para os ouvidos que sejam também tratados com a tua purificação, limpeza espiritual, que possa descer aos corações a palavra, que possa mudar vidas. Mais do que isso, que possa dispor as pessoas para aquele assunto de disposição, de disponibilidade, mas que haja também integridade e fidelidade. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-me nesta hora. Amém, Senhor. Aleluia. Amados, nós estamos em Filipenses. Pode abrir lá, vai ser no capítulo 2. Confesso que está um pouco calor para eu estar vestido assim, mas se eu tiro, eu sinto um pouco de frio porque eu não quero atrapalhar vocês mudando a temperatura. Então eu vou sofrer um pouquinho de calor aqui. Só estou falando para você não ficar impressionado comigo. Está um pouco quente, sim. É que o vento me incomoda sobremodo. Então, acharam Filipenses 2,19? Eu destaquei aqui, no meu cardápio de Filipenses, isso aqui seria um bloco temático. E é o trecho que vai do versículo 19 até o versículo 30. Nesse bloco temático, eu destaco 2 exemplos de companheiros de ministério. É interessante. Vitor, Marina, Trovão, Trovoadinha, Nau, Thelma, companheiros de ministério. Vocês todos. Porque a mensagem não é para eles 6, é para vocês todos. Para nós todos, meus companheiros de ministério. Amém? Aleluia. Então, eu vou começar com Timóteo, vou destacar os 2. Não vou ler tudo de uma vez, mas vou ler agora do 19 até o verso 24. Eu quero destacar o primeiro que aparece, e para esta ocasião, eu creio, o mais importante. O outro que aparece, além de ter um nome complicado, tem menos relação com esse acontecimento de hoje, mas eu não posso deixar. Se eu tiver falado muito sobre Timóteo, eu paro e deixo o outro para outro dia. Vamos fazer assim. Diz a carta de Paulo, pelo Espírito Santo, no capítulo 12, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Esses 2 versículos finais ficam só como referência. Eu não vou lidar com eles. Eu vou lidar, começando com o 19, o 20 e o 21. Vou ler de novo os 3 versículos. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Verso 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Eu confesso que eu fiquei um pouco escandalizado lendo essa passagem com mais atenção. A gente lê batido assim. Eu fiquei um pouco escandalizado hoje. Nesse primeiro trecho, vamos observar Paulo e Timóteo, um em relação ao outro, e em relação à obra em geral. Primeiro, Paulo. Paulo já tinha desenvolvido o seu ministério de tal forma
que ele não cabia mais em uma cidade. Depois eu vou fazer uma referência desse assunto de ministério que extrapola o âmbito local. Nós, em Água da Rocha, temos um ministério que extrapola o âmbito local. Nós temos Praia Grande, nós temos Votorantim, nós temos alguma coisa em Araraquara e outros lugares. Temos na Bahia, não podemos esquecer, temos esquecido de falar da Bahia, mas é nosso ministério. Então, nós precisamos, um pouco como Paulo, de ter delegação, porque Paulo precisava enviar alguém por delegação, ou seja, ele tinha que passar aquilo que ele era no Senhor para outra pessoa que pudesse levar o que ele era no Senhor para que chegasse lá. Não bastava mandar um neófito, um principiante, para ir lá e fazer o trabalho, ver se evangelizava alguém, ver se treinava para o ministério. Não, ele tinha que mandar alguém que era seu delegado, que ia fazer o que Paulo faria. E o princípio espiritual dentro da igreja local é este, é que as pessoas que recebem imposição de mão para a obra, eles estão delegados pela liderança da obra para ir e fazer o que a liderança faria e que não pode chegar lá. Essa é a verdadeira representação. Muitos vão e estão trabalhando, mas se vão trabalhar pelo que querem fazer, pode ser útil, sempre será útil, estão trabalhando. Mas não tem o objetivo que Deus estabeleceu nas coisas. E Paulo está mostrando qual é esse objetivo. Então ele fala que ele precisava enviar alguém por delegação, porque nem sempre era possível ele estar presente. Por outro lado, a linguagem do verso 19 diz que ele iria se sentir animado tendo conhecimento da vossa situação. Em outras palavras, ele mandava, ele precisava ter retorno. Se ele mandava um delegado, ele precisava ser inteirado do que acontecia lá. Por dupla ou tripla razão. Ele diz aqui, para que eu me sinta animado, porque nós que lideramos um trabalho, precisamos ter boas notícias. E de más notícias a gente já está bem repleto. De onde virão as boas notícias? Do que Deus tem feito de extraordinário nas pontas, nos vários lugares. Você não pode imaginar como alegra o coração de um pastor saber o resultado brilhante que você tem obtido pela força do Espírito Santo, pelo poder de Jesus nos lugares onde você vai. E Paulo precisava desse feedback, porque ele já estava impossibilitado de ir a todos os lugares. Eu agora disse, vou ficar em casa. Por favor, não me deixem sozinho. Vocês têm que estar comigo. Eu preciso saber que a obra vai bem, eu preciso saber que os irmãos estão prosperando, que a coisa está avançando. Eu senti, e nas extensões eu tenho dito, eu fiquei um pouco distante durante um tempo. Foi erro meu, não fico pondo a culpa em outros. Mas quando eu comecei a voltar, estar lá, eu vi a importância que era estar presente para mim e para os outros. Então ele fala que ele queria ter conhecimento da situação. E esse conhecimento iria alentar a ele no seu trabalho, ia dar ânimo. Os seus pastores, líderes, precisam de ânimo. O ânimo só pode vir de uma fonte, da frutificação de Jesus na obra, que vem através de vocês. Porque a minha animação com o que eu obtenho, ela ficou um pouco restrita, a minha idade, minha dificuldade. O Fábio tem muita coisa que fazer, vai para cá, para lá. Nós não estamos em todo lugar, nós precisamos que vocês sejam delegados e tragam os frutos, que vocês venham com as mãos cheias carregando os frutos. É fundamental para uma igreja, pelo menos no modelo de Igreja Água da Rocha, onde cada crente é um ministro. Vocês precisam vir com as mãos cheias. Por isso, a gente faz delegação. Timóteo. Timóteo é colocado em contraste com o procedimento de outros, entre aspas, ajudantes. Porque ele fala assim, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso interesse. Paulo está fazendo uma comparação entre Timóteo e outros, talvez ligados à igreja, enfim, talvez outros que tivessem sido delegados, mas que estavam
andando de alguma forma que ele não estava aprovando muito. Note os termos usados. No verso 20 ele usa, ninguém tenho. E no verso 21 ele fala, todos eles buscam. Aqui eu fiquei espantado, que eu nunca prestei atenção nisso. No ministério de Paulo, com referência à igreja de Filipos, ele está dizendo, eu não creio que ele esteja mentindo, que ninguém ele tinha como Timóteo. E que todos eles buscavam alguma coisa que não é aquilo que ele achava justo. Glória a Deus que não é assim com essa igreja. Glória a Deus que não é assim com essa igreja. Mas sabe, esta é a igreja primitiva, da qual tantos pastores falam, babando e pensando que bom se fosse se essa igreja fosse primitiva. Se fosse esta, com essa característica, eu dispenso. Não estou afim dela. Ninguém é igual a Timóteo. Por quê? Porque todos buscam o seu interesse. Automaticamente você fica entendendo. Você tem que entender como é que era Timóteo e qual é o seu procedimento para imitá-lo. Ao mesmo tempo, você tem que fazer um escaneamento aqui dentro e ver qual é a minha motivação, o que me move a fazer o que eu estou fazendo. É sério, não é o pastor de Cã que está acusando, é a Bíblia, através de Paulo, que está declarando que as coisas são assim no meio de uma comunidade cristã. E não é porque estamos nos últimos tempos, porque a igreja agora é fraca, porque é muito ataque. Tudo bem, nós sabemos da nossa dificuldade atual. Mas desde aquele tempo, debaixo do apostolado, daqueles que são delegados diretos de Cristo, essas coisas estavam acontecendo. Agora, olhando mais para Timóteo, ninguém tem o de igual sentimento. Que sentimento? Primeiramente, uma qualificação desse sentimento. Sinceramente. Esse era Timóteo. Eu resumo dizendo, ele era verdadeiro. Você podia passar um escaneamento, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, o que fosse, você não ia achar coisa que não fosse verdade. Você precisa ser verdadeiro, não por causa minha, não por causa do Fábio, por causa do Senhor. O Senhor é a verdade. Se tem uma coisa que define o crente, eu deveria definir, era a verdade. Lá no profeta, o Senhor fala num certo lugar, filhos que não mentirão. Tem os duplos sentidos, ele não vai fazer mentira sair da sua boca, mas também não vai ser aquela fruta mentirosa que você pega e vai ver, ela está amarga, não está doce. Que é um fruto que mente, que ele não tem a característica que ele devia ter. Eu tenho que ser rápido, não vou exagerar nas coisas. Em que havia essa sinceridade? Timóteo ia lá para uma igreja e ele ia cuidar dos interesses dos irmãos da igreja, não dos seus próprios. Sinceramente, cuide dos vossos interesses. Ele ia se empenhar em trabalhar enquanto estivesse lá, não para si, mas para aqueles a quem ele tinha sido enviado. E se ele foi delegado de Paulo, ele devia saber, eu carrego a unção de Paulo, e o que eu ministrar aqui vai ter o aval, vai ter a chancela, como disse o profeta, de Deus. O Senhor vai autenticar e vai acontecer, porque é o interesse de Deus. E eu tenho que abençoar esse povo, nós somos abençoadores, nós temos que sair para pregar, porque nós precisamos abençoar as pessoas nessa terra. E não tem bênção maior do que conduzi-las a Jesus. Mas tem que fazê-las entender que se estão chegando a Jesus, é para ter uma vida radicalmente diferente do que vinham tendo. Vocês estão compreendendo? Avançando um pouquinho mais. Quando ele fala, cuide dos vossos interesses, ele se concentrava nas necessidades dos santos, sem outras intenções, sem interesse pessoal. Meu ministério vai crescer nesse lugar. As pessoas finalmente vão me reconhecer. E daí se vão te reconhecer? Que interessa isso? Qualquer um de vocês, se coloca nessa posição. Você vai e evangeliza. A pessoa aceita Jesus.
Você vai dar discipulado, a pessoa cresce. Você olha para a vida da pessoa, o que está acontecendo com ela? Ela está sendo abençoada, está sendo visível para os parentes, para os vizinhos, está sendo notório para todos. Quando chegar na igreja, olha que fruto, olha que coisa tremenda aquele fruto, olha que maravilha. Querido, você está sendo engrandecido. Não precisa ficar preocupado se você vai ser engrandecido. Se o fruto é bom, o reconhecimento vem, mas é Deus que promove isso, não é a ânsia que você tem. A sua ânsia é que as pessoas cheguem à salvação em Cristo, que as pessoas cheguem a conhecer a Jesus, que as pessoas cheguem à condição de poder levar Jesus dentro de si para outras pessoas, como você levou. E essa é a alegria maior. Eu tenho 76 anos, eu quero dizer para vocês, eu não tenho alegria maior na minha vida do que ter abençoado algumas pessoas. Eu falo com orgulho de um homem do Piauí que eu conheci durante 30 dias só, quando eu tinha 18 anos. E ele me telefonou, e telefonou 2 ou 3 vezes já de lá, para dizer o quê? Agora tem até uma escola. Ele veio aqui fazer calçada na frente da igreja. Servente. Nem pedreiro era. Você não pode saber como isso me dá orgulho, desculpe dizer. Vocês nem ficam sabendo. Ediomário, eu falei para ele na igreja, a irmã foi operadora na vida dela, o Michel também foi. Eu falei para ele na igreja, Deus vai transformar a tua vida e você vai ser outra coisa. Virou professor de inglês. Foi isso, Jean? De informática. Ele não conseguia falar 3 palavras em seguida, formando uma frase. Não estou mentindo. Ele era exatamente assim, quando ele sentava do meu lado, lá na São Leopoldo. Bom, eu não quero, como eu disse, eu não quero esticar muito, porque eu tenho muita coisa que tratar. Engraçado. Eu pensei que tivesse clicado e não cliquei. Alguém tem aí, por favor, um celular com o Skype que possa pegar os 2 últimos Skypes que eu passei? Senão tem que abrir meu computador. Se alguém tiver, deixa aqui. Eu pensei que eu tivesse copiado e não copiei, precisava ter copiado. Continuando. Agora, olha o contraste que é estabelecido aqui. Está no verso 21. Ninguém era como Timóteo, e todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. É evidente, eu perguntei hoje de manhã, você achou os 2 escapes? Não tem uma tela desse tamanho? Não, tudo bem, estou brincando. É o mesmo tamanho, tudo bem. Espero que eu consiga. Então, tudo bem. Primeiro eu vou pegar o segundo, depois vou botar o primeiro. E daqui a pouquinho eu vou chegar aqui. Isso. De manhã eu perguntei, para quem vocês trabalham quando estão indo fazer essas visitas? Qual foi a resposta unânime? Pode você responder aí. Qual foi a resposta unânime? Hein? É Cristo Jesus. Você trabalha para Cristo. Mas aí eu disse para eles com toda a ousadia, se você não trabalha para os líderes da sua igreja, você não está trabalhando para Jesus. Porque na ordem das coisas, Deus estabeleceu uma linha de trabalho. E ele pôs pessoas na igreja para cuidar do rebanho. Então, quando você está trabalhando para Jesus na igreja Água da Rocha, você está trabalhando para mim e para o Fábio agora. Eu não vou levar nenhuma vantagem com isso, eu estou só ilustrando que você não pode estar desvinculado da igreja onde você está para fazer um trabalho, dizer trabalho para Jesus. Então, desculpe. Você reconhece que Deus trabalha aqui, que Deus opera aqui? Então, entra com o auxílio de toda a junta, como está lá em Efésios 4. Não tem sentido esse negócio de ser individualista. Assuma o caráter coletivo da nossa obra. Eu não posso ir, vai você. Mas é como se eu fosse. Eu não vou colher fruto nenhum. O fruto vai ser benéfico para todos.
Quando nós nos alegrarmos com 80 pessoas na passagem do ano, nós nos alegraremos juntos. Eu vou ficar feliz, você vai ficar feliz. Essa ideia individual é furada, ela não deve continuar havendo. Ou a pessoa, o que seria o seu próprio? Porque todos procuram o seu próprio. O que procura? Ah, é o meu ministério pessoal. Ou ouvi uma profecia e agora ela vai se cumprir finalmente. Amado, se a profecia de Deus, ela vai se cumprir, quer você queira, quer não, quer ande, quer... Sabe, não é porque você se concentra em produzir o que é seu que você vai aumentar o resultado do teu ministério. Porque se o teu ministério é de Deus, ele vai vir de Deus. E o resultado vai acontecer. Quantos já experimentaram isso na sua vida? Porque estão servindo a Deus, você vê que Deus efetua o seu resultado. Então, é preciso mudar essa mentalidade, é preciso ter Timóteo como parâmetro. Mas ele fala mais. Verso 22 agora. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Então, nesse segundo trecho, observe Timóteo em relação a Paulo, porque agora é disso que se trata. Timóteo em relação a Paulo. Seu caráter provado. Por que Paulo diz o seu caráter provado? Porque quando Timóteo foi mandado por Paulo, e ele teve as situações diversas que acontecem no ministério em outra cidade, ele deve ter sido tentado a muitas coisas, mas ele mostrou integridade. Isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho. E mostrou fidelidade. O caráter dele foi provado nas ações dele enquanto trabalhava. O seu caráter vai ser provado pelo que você faz. Aqui ou nas extremidades da igreja. O seu caráter vai ser visto ali. O dele foi provado. Todos conheciam, pois foi visto na maneira como Timóteo serviu a Paulo. O caráter foi provado e Paulo exemplifica, veja o jeito como ele serviu a mim. Eu ouso dizer, com a data vênia do Senhor, que o seu caráter vai ser provado pela maneira como serviu a mim. Ah, eu servi a Jesus, mas você estava onde? A Gota Rocha é uma igreja que serve a Jesus? É. Mas você vai lá e não serve? Não entendi. Não é coerente. Se você acha que Jesus não é honrado e não é servido aqui, então não trabalhe aqui. É mais coerente. Mas se você vem aqui, congrega e canta e louva sabe, e se alegra, trabalhe para esse corpo, esta parte local. É nela que você está inserido. Não é em outro lugar. E nós vimos em Efésios 4, eu vou depois repisar, é um ministério que extrapola a igreja local, porque vai abençoar outros lugares. Nem por isso deixa de haver um caráter fiel com a sua origem, com aqueles que enviam. Não pode perder isso de mente, senão vai falsear. Já não é mais Timóteo, já é outro tipo. E a prova foi a seguinte, como ele se comportou em relação a Paulo. Ele servia a Cristo Jesus, mas sempre o fez, servindo aquele que lhe era próximo. Quem é que era próximo dele? Paulo. Aquele de quem era delegado. Ele era delegado de quem? De Paulo. Então, ele servia a Paulo. E servia como? E servia como? A relação era de filho ao pai. Ele servia a Paulo como um filho serve ao seu pai. Tempos terríveis que nós vivemos. Essa comparação não serve para nós hoje. Nem o garoto que obedeceu o pai. Outra fica brava com a ordem que o pai dá. Estou falando das coisas corriqueiras. Então, quando nós lemos isso, não produz em nós nenhum efeito, porque nós não entendemos isso. Mas se nós entendemos que agora a nossa relação é com o nosso pai, nós vemos a importância que tem respeitar o pai. Estou vendo o Berg ali.
Ele está aí, glória a Deus, está aqui. Está lá o Neno. Está ali. Eu sei dos problemas, que eu não vou falar em detalhes, mas eu sei dos problemas familiares. Pai, não sei o quê. Mas uma coisa é notável. Apesar de todos os problemas, há uma estrutura familiar e há um respeito dos filhos pelo pai. E um verdadeiro amor. Agora, se você olha isso, você fala, bom, da maneira como o Berg serve ao pai dele, independente de quem é, sem entrar em detalhes. Muito mais porque estamos lidando com Deus. E muito mais porque estamos lidando com um líder espiritual. Se não há reconhecimento do líder, a relação tem que ser rompida, porque não vai funcionar. Não é ultimato dado para ninguém. É que para funcionar o que Deus planejou, é como Paulo falou aqui em relação a Timóteo, como filho ao pai. É nessa relação. É neste amor. Posso ouvir um amém? Palavra meio dura para os tempos de hoje. Mas, e aí eu vou lembrar, e já apagou aqui, como é que acende? É igual ao meu? Aqui? Isso. Ele é rebelde. Abra Salmo 89, 20, por favor. Rápido, rápido. Eu quero ouvir pararem as páginas. Senão isso aqui apaga outra vez. Tem que ir pondo o dedo nele, né? 89, 20. A linguagem da Bíblia. Deus falando, encontrei meu servo Davi, com o meu santo óleo o ungi. Deus achou Davi em algum lugar. Abra em Atos 13, 22. Agora é Paulo que está descrevendo num discurso, mas olha a linguagem, é Deus falando. Atos 13, 22. Precisa aprender a ler a Bíblia rápido, rápido, rápido. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E olha 1 Samuel 16, 11. Samuel está lá na frente de Jessé, Jessé trouxe a penca de filhos que ele tinha. E de repente, Deus falou, não é nenhum desses. Ficou Samuel lá com o chifre de azeite na mão. Eu tinha que derramar isso em alguém, não estou achando ninguém. Aí ele faz essa pergunta. Ainda acabaram-se os teus filhos? Aí o pai respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. E no verso 12, levanta-te e unge-o, pois este é ele, o escolhido de Deus. Ainda mais, 1 Samuel 17, 34, agora é Davi falando. Eu vou ler o que Davi fala em 1 Samuel 17, 34. Teu servo apacentava as suas ovelhas lá no campo. E aí vinha um leão, vinha um urso, ele atacava. É isso que está escrito? O que fazia Davi? Apacentava as ovelhas do seu pai. Presta atenção. Davi não cuidava do seu negócio. Ele cuidava do negócio do outro. Se um dia Deus te levantar para tocar um negócio, faça, vai dar certo. Enquanto isso, cuida do negócio do outro. Jesus falou, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A fidelidade se mede assim. Estou ensinando princípios bíblicos, não estou ensinando minha cabeça. Duas coisas se salientam. O primeiro, ele cuidava das ovelhas de seu pai, perdido em algum lugar no campo, onde Deus o achou, para usar a expressão bíblica. Segundo, o Senhor viu que Davi era um homem segundo o seu coração e que por isso procuraria sempre fazer a sua vontade. Para isso, Davi precisaria conhecer o coração do pai. Ele precisaria sentir o que Deus sentia em seu coração. E nós só podemos ver isso na Bíblia, a sua palavra.
Você precisa conhecer o coração de Jesus aqui. Capa a capa fala dele. Você nunca vai fazer a vontade do Pai se você não conhecer a palavra. Porque você vai ter que olhar para a situação, para Jesus, o que o senhor faria nessa situação? Qual é a tua reação a isso? Como o senhor ficaria bravo? Eu creio que sim, Deus se ira algumas vezes. Mas ele ia reagir com a braveza? Não. Ele ia reagir segundo a sua graça, segundo a sua bondade, segundo o seu amor, segundo a sua paciência, segundo a sua fidelidade. Posso ouvir um amém? E assim você vai começar a operar como Davi, segundo o coração de Deus. Dá para entender isso? Continuando mais um pouquinho, Salmo 78. Não, vou ler mais um pouquinho aqui, desculpe. Faça disso o seu alvo, se você quer servir a Jesus. Comece a servir na igreja, procurando entender a fidelidade em apacentar as ovelhas de outro e em agir sempre conforme o coração de nosso Senhor Jesus. É isso que ele faria? Pergunte-se sempre isso quando for levado a atuar. Jesus disse, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ok, agora vamos para o Salmo 78, por favor. Se você recebe Skype, você recebeu essa mensagem que eu estou lendo agora. E se você não recebe, se inscreva, por favor. Vai me dar mais trabalho, mas eu tenho prazer. E se você tinha inscrição velha que não está funcionando, refaça. É de Crancas com 2 S. Skype. De Crancas com 2 S. Bota lá, vai aparecer. Estamos no Salmo 78, 70 até 72. Vou ler. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redios das ovelhas. O Senhor sempre vai te procurar onde você está trabalhando, não onde você está parado. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó. Agora, Deus levanta ele para algo. Agora era um negócio próprio de Davi. O seu povo e de Israel sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. 2 coisas que ele fala aí. Há um coração íntegro e há mãos precavidas. Qual é a precaução que a mão tem que tomar ao agir? Eu estou fazendo em nome de Deus. Tenho agir conforme ele é. Estou agindo por delegação do pastor. Eu tenho que fazer o que ele pensa, não o que eu penso. Ele tem um desenho, eu tenho que reproduzir o desenho. Dê uma planta para um pedreiro, para construir alguma coisa em teu nome, e depois deixa ele fazer conforme a cabeça dele, e volte lá depois de 1 mês. Não vai ter cabelo na tua cabeça. Ele precisa ser um cara que lê a planta e seja fiel na reprodução do que está estabelecido ali. Há um desenho para a água da rocha. Você tem que operar esse desenho, não o teu desenho. Porque você foi contratado para fazer esta casa, conforme está estabelecido. Não gosto desse desenho, procura um desenho que você goste. Não é agressivo o que eu estou falando, é simplesmente lógico. Voltando aqui. Estou perfeitamente ciente da situação histórica e do fato de que Davi é especial e é modelo, e de que nenhum de nós se lhe é comparável. Mas creio, apesar disso, que podemos aplicar uma ilustração de como podemos escolher os líderes que nos auxiliarão hoje na igreja. A primeira verdade é, o escolhido não estava inativo sem trabalhar. Você está parado, comece a fazer alguma coisa. Na linha do desenho da igreja. A segunda é, ele não cuidava das ovelhas porque eram suas. Ele era um trabalhador de seu pai. A terceira, era um homem de integridade de coração. E agora abre em Josué 24, 14. Eu vou ler lá. Josué 24, 14. E aqui tenho que fazer, por justiça, uma referência a Thelma, que hoje foi ungida. Porque ela deu essa palavra na abertura da reunião da Leste. E estava bem na linha do que eu estava pensando, Thelma. Então, é a cronologia de Deus, né? A sincronia de Deus. 24, 14. Ela leu aqui. Josué passando o seu encargo, né? Agora, pois, temei ao Senhor
e serviu com integridade e com fidelidade. Duas condições fundamentais para servir. Você tem que ser íntegro, seja o seu falar sim, sim, não, não. E tem que ser fiel. Fiel a quem? Aquele que te constituiu. Ah, mas foi Deus que me constituiu. Foi, mas só que ele te constituiu através de uma linha de autoridade. Segundo o Salmo 133, o óleo desce sobre a cabeça, escorre pelas barbas. Barba de Arão. É Moisés, Arão. É o Senhor Jesus, a igreja local, aquele que dirige a igreja, depois os seus delegados, e vai passando até chegar às horas das suas vestes. É assim que funciona. Com integridade e com fidelidade. Foi isso, Thelma, que você disse? E nós precisamos encontrar. Paulo encontrou isso em Timóteo. Por isso usou ele como modelo. Ok? A quarta. A fidelidade dele foi cultivada no trabalho para outro e não para si. Entendo também que as mãos precavidas podem nos dar a entender isso mesmo. As ovelhas não são nossas, mas de Deus. E ele mesmo estabeleceu uma relação de autoridade em sua igreja. Finalmente, creio também que na estrutura ministerial da igreja, aqui temos a passagem dos dons. De Romanos 12 e de 1 Coríntios 12. São dons que são de uso pessoal e são para o benefício do corpo, e você atua com eles. Mas quando chega em Efésios 4:11, nós vamos para outro estágio. Nós começamos no primeiro nível, em Romanos 12, onde os irmãos simplesmente trabalham. Nós passamos ao segundo nível, onde eles já supervisionam o trabalho dos outros. E assim chegamos ao terceiro nível, onde trabalhamos para o desenvolvimento ministerial dos demais irmãos do corpo. Quando eles são separados para o nível 3, eles agora estão sendo destacados para ir para um nível que extrapola o ambiente local da sede, onde eles vão estender a influência da igreja, a influência do Senhor Jesus através da igreja Água da Rocha, eles vão levar a outros lugares. Eles vão com missão corra para Jesus, mas a unção que eles estão carregando é a unção que receberam aqui. Filho na fé. Não é filho na fé no sentido de que foi levado a Cristo, mas filho no ministério, no trabalho ministerial, aprenderam aqui nessa casa. Receberam do Senhor aqui. Estão levando. Aqui ele já está fazendo isso no âmbito local. Eles estão agora já indo para um outro nível, mas ele está fazendo no nível local. E nós entendemos que ele precisava desse revestimento, dessa divisa no ombro, porque ele vai ser levado a grandes coisas naquilo que está fazendo. E vai fazer coisas extraordinárias, porque Deus o capacitou para isso. E pode fazer com você também, em nome de Jesus. Amém? Basicamente é isso que eu tinha que trazer. Eu ia falar sobre Epafrodito, mas vai ficar muito tarde. Talvez eu deva deixar Epafrodito para uma próxima vez. Ninguém se manifestou. Mas eu vou ler, sim, porque é curtinho. Não, é curtinho, não tem nenhum comentário mais, mas acho importante para você entender os dois tipos de pessoas. Presta atenção. Filipenses 2, 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Presta atenção. Nenhuma referência à filiação, filho e pai. Nada. Nada parecido com isso. Timóteo é um tipo de auxiliar de Paulo. Mas Epafrodito também foi auxiliar de Paulo. Você não ouve de falar de Epafrodito como grande apóstolo. Você ouve falar de Epafrodito ligado a Paulo, na carta aos Filipenses. Ele não estava trabalhando para si. Ele não era filho de Paulo. Mas ainda assim ele não estava trabalhando para si. O seu nome não foi estabelecido, mas
o Senhor, o Espírito Santo, o honrou, colocando na carta. É evidente aqui que o relacionamento de Paulo com Epafrodito era diferente daquele com Timóteo. Não era de filho para pai, mas era de irmão, de cooperador e de companheiro de lutas. Fica claro a posição lateral. A posição de Timóteo com Paulo era uma posição vertical. A de Paulo com Epafrodito era lateral. Mas ainda assim, ele serviu a Paulo. Isso se chama desprendimento. Uma pessoa às vezes chega a Guarda-Rocha já formado como ministro, mas ele entende que vai ser abençoado aqui. E quando ele entra aqui, ele não entra para continuar a levantar o seu ministério, ele entra para servir o ministério local. Se ele tiver o desprendimento de coração. Epafrodito foi muito útil a Paulo, mas era um outro relacionamento diferente de Timóteo, mas também importante na igreja. Além disso, claramente era um auxílio para o ministério de Paulo. Se ele tinha o seu próprio ministério, não sei, não está escrito aí, mas certamente ele auxiliava a Paulo no dele. Ele era mensageiro, ele trazia as boas notícias para Paulo. E Paulo se animava com isso. Além disso, ele trazia aquilo que os irmãos lá estavam dedicando a Paulo para auxiliar Paulo nas necessidades dele. Era um verdadeiro auxiliar. A igreja precisa de Timóteos, a igreja precisa de Epafrodito, mas é evidente que a igreja forma mais Timóteos do que Epafroditos. De modo que eu queria chamar a ficar de pé aquelas pessoas que estiveram na reunião da manhã. Todos que estiveram na reunião da manhã estão aqui hoje. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Alguns não vieram à reunião, mas foram representados por eles naquilo que estão fazendo de visitação. Eu consigo ver 3 aqui, não sei se estou vendo outros em algum lugar. Mas nessas visitações específicas, esses 3 estariam. Mas como eles não estavam de manhã, não chamei para ficar de pé. Mas não esqueço deles. Estão fazendo a obra. Agora eu quero dizer a você, amados, eles trouxeram notícias extraordinárias de pessoas que estão sendo mudadas por Deus. Deus está fazendo milagres com essas pessoas. Fiquem de pé vocês 3, sim. Fiquem de pé. Vocês são participantes dessa mesma obra. Porque foi dito o que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo. A irmãzinha é fruto. Porque Deus operou aqui. Mas está chegando mais gente através dela, já tá propagando. Eu pedi para eles ficarem em pé, porque eu quero fazer um desafio em cima dessa palavra. Nós precisamos que você se inscreva nesse grupo. Esse grupo está pequeno. Eles falaram de pessoas que ligadas a esse grupo já foram atingir 3, 4 outros. De modo que a obra precisa se multiplicar. Eles vão numa casa, já foram na segunda, agora da segunda já está indo para outra que tem mais 3, 4 pessoas. Eles não vão aguentar fazer isso. A igreja avança ou não avança, dependendo se vai haver mais gente que se filie. Por outro lado, eu não vou pedir para eles testemunharem, vai demorar muito. Vocês precisam saber a bênção que tem sido na vida deles, que Deus tem produzido. Eu falo isso, me desce um arrepio aqui no ombro. A vida deles tem sido abençoada porque estão sendo bênção para outros. Eu quero chamar você a se apresentar para ser abençoado também. Por um lado, eu gostaria que todos se levantassem. Mas, por outro lado, mais verdadeiro, eu não faço questão disso. Eu queria que se levantasse as pessoas que vão ter a disposição e a disponibilidade para estarem ao lado deles, para formar equipe junto com eles. Eles precisam de mais gente. Tem lugar que precisa de mais homens. Tem lugar que precisa de uma mulher. É preciso que se apresente à igreja. Eu não posso ir. Eu posso delegar. Mas eu quero aproveitar essa palavra e a unção que tivemos hoje.
e dizer para você, examine bem o seu coração, se esse é o momento seu. Disposição e disponibilidade. Se você vai poder. Porque eu conheço alguns irmãos que não vão poder, porque estão lá longe e não tem como. Então não vou fazer julgamento seu. Mas o que eu quero saber é quem pode já começar a ser agregado a esta obra. Se levantarem 2, vou louvar a Deus. Se levantarem 5, vou louvar a Deus. Se levantarem 10, vou louvar a Deus. Mas é um recrutamento que estamos fazendo aqui. É segundo essa palavra. E a cada palavra corresponde uma unção. Se você responder com o gesto que eu vou te pedir, o Senhor vai alargar as tuas estacas. Se você está disposto a se inscrever nisso, dentro dos próximos 3 meses, pelo menos, fique de pé no seu lugar. O lugar onde você recebe, e eu falo agora para vocês, é no domingo de manhã, que nós interrompemos agora, vamos retomar em janeiro. É nesse domingo de manhã que eu passo a maior parte dos ensinamentos de como deve ser feito e como se deve agir. A sua primeira disponibilidade é vir aqui domingo de manhã, cada 15 dias, para discutir as visitas e como se faz, e como se executa, e onde precisamos ir. Eu louvo a Deus pelos que se levantaram. Mas eu sei que Deus está chamando outros que talvez digam, eu não estou tão disponível. Abra um espaço para Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar pelos que se levantaram. Mas se você não tem o espaço na sua vida, mas gostaria de ter, não se levante. Levante sua mão direita e diga para Deus com esse gesto que você quer que Deus abra uma disponibilidade na sua vida. E Deus vai abrir, tenho certeza. Amém, igreja? Eu não vou pedir para a igreja levantar as mãos, porque já tem mãos levantadas, eu não quero que confundam um com o outro. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa essa palavra nessas vidas. Aqueles que se puseram de pé, todo empecilho seja removido em nome do Senhor Jesus. Que eles possam obter o que almejam fazer. Pode levantar a sua mãozinha, você tem direito. Se você não pode, que ainda depende do marido, mas vamos chegar no teu marido, em nome de Jesus. Pai, esses que se levantaram, começa a operar com eles já a partir de janeiro. Não, a partir de já eles podem conversar com os outros e começar a se integrar. Mas aqueles que levantaram a mão, que têm empecilhos, mas que querem, têm a disposição no coração, remove os empecilhos agora, Senhor. A partir de agora, faz com que avancem na vida, em nome do Senhor Jesus. Avancem no ministério, operem o reino de Deus em nome de Jesus. Agora fiquem todos de pé. Levantem todas as suas mãos ao Senhor. O Senhor estava se movendo o tempo todo. Eu creio que o Senhor se moveu na palavra. Agora eu peço que o Senhor se mova em cada coração. Senhor, sopra. Eu ouvi a palavra dos anjos, mas ouvi também uma palavra profética do vento do Espírito. Este vento do Espírito sopre agora sobre todas estas vidas, indistintamente. Recebam o som do alto. Vai tocando, Senhor, vai tocando. Vai operando em cada coração. Nessa gente nova aqui, que está se dispondo. Enche-os do Espírito Santo. Sopra. Opera o reino em todos eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Creiam e recebam. Deus quer fazer esta obra. Deus quer ampliar essa obra. Deus quer fazer mais através de você. Creia nisso. Sejam Timóteos. Eu profetizo sobre vocês a palavra de Timóteo. E se tem algum aqui que é de outro lugar, que não é nascido aqui, que seja a palavra de Epafrodito, mas de igual forma, todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, amados.
Vamos à ceia do Senhor. Isso para mim ficar em pé. Boa noite, igreja. Me desculpem que eu não sou que nem a Sueli, né? Sou muito tímida, ela não tem nada de tímida. Mas foi um privilégio a pastora me convidar. Esses dias eu tenho buscado muito ao Senhor e é uma coisa ele tem me falado, para a gente dar graças, em tudo dai graças. Então, eu dou graças. Eu queria que vocês abrissem Isaías 12. E dirás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que te irasses contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação, e direis naquele dia, graças te dou, Senhor. Invocai o teu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba isto toda a terra. Exulta e júbila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo no meio de ti. E eu queria dar graças, Senhor, pela vida do meu cunhado Paulinho, que nos trouxe, Senhor, para o Evangelho, Senhor. Então, obrigado, Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe a vida dele, Senhor. Guarde, dê graça, Senhor. É no nome do teu Filho Jesus que eu te peço e te agradeço, Senhor. E também, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados e te agradeço pelo privilégio de poder ceiar, Senhor, pelo teu sangue, Senhor, pelo teu sangue derramado. Eu te agradeço no nome de Jesus. Pode se servir, pessoal.
Boa noite, irmãos. Todos já tomaram a ceia? Bom, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia com pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Meus irmãos, até pouco tempo atrás, eu estava devagar. Eu estava semeando com pouco. Eu não estava andando no piloto automático, né? E teve uma terça-feira que o pastor Dicran esteve lá na Extensão Leste. Ele deu um chacoalhão na gente lá, né? E depois daquele dia, eu e a Erika, a gente conversou, a gente ficou refletindo sobre tudo isso. E a gente acabou chegando à conclusão, por que não, né, semear com mais? E por que não, o semear, na realidade, aqui, com pouco, com muito, eu entendo que não é só questão financeira, só questão de dinheiro. É a questão do quanto nós temos semeado. O semear é um processo que tem diversas etapas. Uma delas é a parte financeira. Outras é a disposição para estar buscando ao Senhor, o quanto a gente está buscando a palavra, se alimentando mais, né? E depois disso eu tenho feito com maior vontade e tenho semeado com mais. E tem sido uma bênção na nossa vida. Então, convido vocês a entregar pode trazer os dízimos e as ofertas. E depois eu vou orar.
Senhor, eu agradeço por essas ofertas e por esses dízimos, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para quem for administrar esse dinheiro, Senhor. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Seja utilizado de acordo com a sua vontade, Senhor. Senhor, eu peço também que toque no coração das pessoas e que as pessoas tenham mais desejo por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, coloque-se de pé, por favor. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e nós te damos toda a honra e toda a glória. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do teu Espírito esteja conosco hoje e até a tua volta. Essa semana seja uma semana de intensidade em comunhão contigo, e que o Senhor nos leve cada dia mais próximo de ti, em nome de Jesus. Amém.